Na página 64, isso. E daí o que acontece? Nós estamos trazendo a ideia de uma visão panorâmica, né? Como a gente está na matéria de bibliologia, nós estamos trazendo uma visão panorâmica da Bíblia por completo. Essa é a ideia. A gente trazer uma visão por completo, assim, uma visão geralzona mesmo, uma visão panorâmica. Os outros detalhes da Bíblia, nós vamos estudar no decorrer do curso. No decorrer do curso a gente vai estar aí estudando os outros detalhes. Mas nessa matéria, nesse módulo, nós vamos estar estudando uma visão panorâmica, ok? E nós falamos na semana passada a respeito do Gênesis. Nós concluímos a ideia do Gênesis, uma visão geral, né? Como a gente estava falando lá sobre a tipologia das 5 luzes, de Gênesis 1, verso 3 até o verso 5. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e treva, e chamou Deus a luz dia. Então, cada luz dessas 5 luzes, de Gênesis 1, 3 até o 5, é correspondente a um livro do Pentateuco. Na semana passada, nós encerramos falando a respeito do haja luz, né? Ou seja, haja Gênesis, haja palavra, haja, né? É o livro do disse de Deus, é o livro da comunhão, é o livro das promessas de Deus. E o livro do Gênesis encerra exatamente com o povo dentro do Egito, o povo cativo. Por quê? Sendo oprimido pelos egípcios. Porque é o livro da palavra, ainda não é o livro da manifestação da lei de Deus. Só que agora nós vamos fazer uma transição do livro do Gênesis para o livro do Êxodo. Nós vamos vamos transidir agora, vamos fazer essa transição. Então, enquanto que o Gênesis eu disse Deus, é o haja luz, enquanto o Gênesis é o haja luz, o Êxodo é e houve luz. Ok? E houve luz. No Gênesis, a lei é lei oral. A lei ainda não havia sido escrita. Agora, no Êxodo, vai vir a lei escrita, né? E, como eu já falei para os irmãos, é importante ressaltar isso para ficar claro na mente dos irmãos. Cada um dos 5 livros do Pentateuco, ele traz a ideia da palavra principal do primeiro versículo do capítulo 1. Por exemplo, Gênesis 1, verso 1. Em princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra principal desse texto é o princípio, né? Então é o livro do princípio, é o livro do início. Então por isso a gente fala, né? O Gênesis é o livro do início. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, se tratando de Êxodo, nós vamos encontrar aqui as palavras principais, seja bem-vinda, irmã Liliane, a principal palavra dentro do versículo 1 também de Êxodo. E se você, por exemplo, tiver com a Bíblia aberta, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui e vou até pegar o marca-texto para a gente observar esse detalhe. Então, por exemplo, em Êxodo capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, eu vou ler na minha tradução, a tradução que eu estou lendo aqui é a King James, tá? Eu não estou lendo aqui ainda na apostila, eu estou lendo na Bíblia mesmo aqui e a minha tradução é a King James, tá? Então, vocês podem acompanhar comigo aí se tiver outra tradução. Mas tendo a Bíblia em mãos, é importante você estar com a caneta e marcar. Êxodo 1, verso 1. São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família. Em outra tradução, vai estar: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. A ideia de Jacó e de Israel aqui é a mesma. Por quê? Porque Jacó é o mesmo Israel, ok? Então, assim, tanto Jacó quanto Israel aqui nesse texto é o mesmo, porque tanto Jacó quanto Israel é a mesma pessoa. Agora, observa,
O nome Êxodo, ele está escrito de uma maneira errada. Preste atenção. Quando a gente fala Êxodo, a ideia de Êxodo é a ideia de saída. Só que o correto da ideia do texto não é, do livro do Êxodo, não é simplesmente a ideia de saída. Mas se você observar, você vai perceber o nome principal aqui marca na Bíblia. São esses, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, ou dos filhos de Israel, os nomes, tá? Esses são os nomes. Então, qual é a ideia do Êxodo? O que significa, de fato, o livro do Êxodo? Estes são os nomes, ok? Êxodo, estes são os nomes, é o Simot, ok? Então, enquanto que Gênesis está a lei dita, está a lei falada, aqui em Êxodo está a lei escrita. Se você pega a palavra Shemot, então a palavra Shemot, que vem de nomes, vem da mesma conotação da palavra Shem, ou nome. Então Shemot, ou Shemot, que é nomes no plural, e Shem é nome no singular. Então Shem, nome no singular, Shemot, nome no plural, ou nomes na verdade. Então, em Êxodo 1, verso 1, é plural de Shem e Shemot, porque são os nomes. Então, os nomes vêm do plural do hebraico, que é Shem. E por que Shemot? Porque Deus é chamado assim. Então, por exemplo, como é que os judeus se dirigiam a Deus? Por exemplo, que Deus abençoe. Então, eles não falavam que Deus te abençoe. Então, eles falavam Hashem, que era o nome usado para Deus. Então, Hashem. E esse Shem vem exatamente de nomes. E esse Ra, que aponta para Deus. Então, Hashem é o nome de Deus. Era o nome que eles usavam para falar sobre Deus. Então, a ideia é, o que é o Êxodo? Êxodo é o livro dos nomes. Por quê? É a lei que vai ser escrita. Nós vamos ver isso aqui, alguns textos. O mais interessante de tudo é que os 10 mandamentos olha que louco, ele não foi dado apenas uma vez, e não foi só uma vez, os 10 mandamentos não foi só uma vez. Na ideia geral funcionou assim: Deus chamou Moisés, Moisés subiu, Deus deu a lei. O próprio Deus esculpiu, lavrou a pedra, preparou tudo, escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos e deu para Moisés. A lei que Moisés recebeu, quando Moisés desce do monte, ele vê o bezerro de ouro. Aí o que acontece com Moisés quando vê o bezerro de ouro? Ele quebra a tábua dos 10 mandamentos. Então ele quebra as leis. Olha que louco. Então ele vai ter que voltar de novo para o monte para receber de novo a tábua. Então, se a primeira vez foi 40 dias no monte, a segunda vez foi mais 40 dias. Ou seja, Moisés passou em torno de 80 dias no monte. Porque a primeira vez ele quebrou a lei, ele quebrou os 10 mandamentos, aí teve que voltar. Só que o interessante é que nessa volta de Moisés para o monte, para buscar de novo a tábua com os 10 mandamentos, não é mais Deus que vai lavrar a pedra. Olha que interessante. Não é Deus mais que prepara tudo. Agora Deus olha para Moisés e fala, agora você vai lavrar a pedra, vai preparar a pedra e pode deixar que eu continue escrevendo. Então isso é lindo demais. Porque por mais que Deus fala, Moisés, você vai lavrar a pedra, Deus vai dizer assim, ó, você lavra a pedra, mas eu continuo escrevendo. Ai, meu Deus. Irmão, isso é tão profético para a nossa vida, chega a arrepiar. Por quê? Porque antes, Deus, ele deu a lei, ele lavrou a pedra, ele escreveu, e ele exigia do povo, ó, agora, Deus deu, né? Deus não exigia, porque Deus deu, Deus lavrou, Deus preparou tudo. Agora que o homem quebra essa lei, Deus vai exigir que o homem lavre a pedra para que Deus continue escrevendo. O que isso quer dizer? É simples a ideia. Deus, ele vai nos salvar, ele vai nos dar a lei, ele vai continuar escrevendo, ele vai escrever a história dele no nosso coração, mas ele está dizendo, agora é necessário que você lavra o seu coração para que eu possa escrever a minha lei nele. Oh, glória! Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor nessa aula, crente. Glória a Deus! Glória a Deus.
Então, irmãos, nós vamos ver isso. O Êxodo fala de uma realidade e não apenas de uma ordenança, né? Ou seja, em Gênesis Deus vai ordenar, Deus vai falar, só que agora aquilo que era apenas fala se manifesta como uma realidade. Então esse livro é o livro da lei falada, conhecida por Abraão, agora passa a ser escrito, ou seja, tudo que os patriarcas, tudo que os heróis, tudo que os profetas, os homens de Deus ouviram falar de Deus, ouviram a lei de Deus, ordenanças, estatutos, tudo que eles ouviram, mas não estava escrito, agora nesse livro vai vir para o papel. E por que vai vir para o papel? Essa semana eu ouvi uma frase de alguém que dizia bem assim: aquilo que não é escrito não pode ser lido. Ou seja, se não é escrito, é óbvio que alguém não vai ler. E se alguém não vai ler, vai dificultar a mensagem permear, vai dificultar com que a mensagem seja propagada. Entende? Então agora Deus está dizendo, eu não posso deixar simplesmente na mente do meu povo, porque pode ser que cedo ou tarde isso vai ser apagado da memória deles. E alguém pode esquecer. Então é necessário que seja escrito. E o mais interessante de tudo é essa preocupação de Deus, irmão. Isso é lindo. É Deus se preocupando em deixar tudo escrito para nós. Olha, irmãos, o trabalho que Deus teve. Eu fico olhando às vezes assim, principalmente para nossas aulas, né, que a gente está estudando no contexto da Bíblia toda, né? Agora, por exemplo, na aula de bibliologia, eu olho, por exemplo, nós temos um livro compilado, uma Bíblia compilada com 66 livros aqui dentro. Irmãos, e para chegar isso nas nossas mãos, olha como Deus foi, irmãos, perfeito, como que Deus cuidou de cada detalhe, como Deus levantou homens capacitados, como que Deus capacitou homens para poder chegar esse livro nas nossas mãos, para que hoje pudéssemos ter acesso a ele. E, irmãos, isso é motivo de agradecer a Deus para sempre. Se não tivesse nada na terra para a gente agradecer a Deus, nós teríamos simplesmente um motivo, simplesmente o fato de termos a Bíblia já seria um grande motivo para agradecermos a Deus, porque Deus se encarregou de preparar tudo para chegar com detalhes à nossa mão, como chegou, como nós temos hoje, né? Então, Moisés ele vai receber essa instrução por parte de Deus, para quê? Para eternizar a sua vontade com a escritura organizada da Torá. Ou seja, tudo aquilo que Moisés recebe, ele recebe para eternizar a vontade de Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu estava conversando ontem com uma irmã e eu estava falando para ela, falei, irmã, a gente precisa saber, entender que existem mistérios na eternidade, que se a gente não parar para poder pensar sobre isso, você vai passar o resto da vida com medo da morte. Por exemplo, às vezes a gente fica com medo de morrer, né? Isso é da natureza humana. Eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Mas por que a gente fica com essa insegurança? É porque a gente não entendeu que quando a gente morre, na verdade a gente não está morrendo, a gente apenas está vivendo. Porque quando eu parto dessa vida, quando eu morro, eu abandono essa carcaça, esse corpo físico, na verdade eu estou voltando para o meu lugar de origem, né? Eu estou retornando para a minha origem. Então o que a gente precisa deixar bem claro? Que na verdade a morte não é morte, a morte é vida. Olha que Paulo disse, né? O viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Ou seja, ele sabia que quando ele partisse dessa terra, era muito mais lucro do que ele viver aqui. Então, Deus tem uma vontade. E um detalhe importante é, por exemplo, por que Deus preserva tanto a família, né? É porque um dos mistérios da eternidade é a família. Então, desde o começo de tudo, Deus vem preparando família, cuidando. Por quê? Porque Deus está preparando uma família para ele, para a eternidade. Eu não sei se você sabe disso, mas existe um propósito de Deus e a vontade de Deus para ser manifestada na eternidade. Uma dessas vontades é ter uma família. E Deus está nos preparando exatamente para isso, para sermos a sua família na eternidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então o que acontece? Quando Deus ele usa Moisés para eternizar a vontade dele aqui organizado no Pentateuco, é Deus dizendo, grava tudo aí, porque isso vai servir de pilar para poder eu preparar minha família, que eu quero ela na eternidade. Então Deus está sempre preparando, né? Desde sempre Deus está aí de olho na família. E Deus tem uma família reservada. Ele está nos preparando para ser a sua família na
eternidade. Amém? Coisa linda, né? É muito lindo demais, irmãos. Tendo em mente, né, a ideia de Deus eternizar a sua vontade, desde o princípio Deus tem a ideia de família. Ou seja, Deus queria um povo. Deus queria um povo. E porque Deus queria um povo, essa era a vontade de Deus. Agora, em Êxodo, o que é que Deus vai fazer? O que estava apenas no plano de Deus como seu povo, agora começa a existir um povo de fato para ele. Consegue entender? Vamos ler aí Êxodo 31:18? Abre a sua Bíblia em Êxodo 31:18. Irou-se, arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Olha só, então quando Moisés chega, aqui o pastor Antônio leu, no capítulo 31, verso 18, que Deus ele escreveu com o próprio dedo os mandamentos na tábua de pedra, Êxodo 31:18. Agora, no 32:19, quando Moisés desceu, o que aconteceu? Ele viu o bezerro, viu as danças, e o que ele fez? Irou-se, Ele se ira, e na ira dele, o que ele faz? quebra. Ele quebra. Irmãos, olha que coisa. Parece uma coisa que não fazia sentido. Porque Deus acaba de dar para o homem as leis, os mandamentos. O homem acaba de ter um encontro com Deus. Quando ele chega embaixo, ele se ira. E ele quebra aquilo que Deus deu. Olha o verso 20. Então tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Irmão, será que o homem é louco ou não? É. Olha só, Deus falou com Moisés assim: Moisés, eu vou matar esse povo. E o que Moisés fala para Deus? Não, o senhor não vai matar esse povo. Êxodo 32:7. Vamos ver algo interessante aqui. Vamos ver algo interessante. Êxodo 32:7. Ainda no capítulo 32. Vamos ver aqui. Verso 7 a seguir. Olha só, gente. Olha como é que é as coisas. Vou passar algo para vocês aqui profundo, ó. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei, e fizera para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que o povo é o povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e o consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. O que Deus está falando para Moisés? No verso 10. Deixar que o Senhor consumiria aquele povo. Olha só, Deus está dizendo: deixa que a minha ira se acenda contra esse povo e consuma eles. Aí olha o verso 11, leia. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com fortes mãos? Por que hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-lo de face da terra? Tornai-te da ira do teu furor e arrependa-se deste mal contra o teu povo. Olha Moisés dando conselho para Deus. Verdade. Olha que, irmão, olha que louco. Olha Moisés: Senhor, torna-te o teu furor da tua ira e se arrepende. Esse Moisés é louco, irmão. Muito louco. Pastor, Moisés tinha, a gente vê nesse texto aqui que Moisés tinha uma intimidade muito grande, né? Muito pra ele chegar grande. ao ponto de falar isso para Deus, né? Que Sim. para Deus se arrepender do mal que ele queria fazer com o povo. Sim. Que tiraste do Egito. Muito, muito. E detalhe, a Bíblia diz que Deus colocou Moisés como um Deus na terra.
Então Deus levantou Moisés como um Deus na terra, ou seja, Moisés era o reflexo de Deus na terra. A intimidade dele era muito grande. Era muito grande. Aí, continua no verso 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste e lhe disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda a terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Pode continuar. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Olha aí, Moisés conseguiu convencer a Deus de mudar de ideia. Glória a Deus. Né? Então, assim, irmãos, aqui está o reflexo de um grande líder. O que acontece é o seguinte: às vezes a nossa geração de líder é uma geração muito fraca. É uma geração muito fraca que não consegue, que não tem intimidade para falar com Deus. Tem medo de conversar com Deus. Quando vai conversar com Deus, não sabe o que falar com Deus. Então, assim, é uma geração que tem medo de Deus. Moisés, ele vai olhar e falar: Senhor, olha quantas promessas o Senhor fez. Ele está lembrando, você vai perceber, olha o que nós falamos nas aulas passadas, que Deus falava com Abraão, lembra? Ele fala muito sobre isso, sobre as promessas para Abraão. Então ele vai lembrar: lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, o qual o Senhor mesmo jurou. O Senhor falou que iria multiplicar a sua descendência. E Moisés começa a lembrar a Deus tudo aquilo que Deus havia falado. E olha que louco, porque Deus havia falado, só que tudo que Deus falou não estava escrito. Então agora vai começar a ser escrito, de verdade. E o mais interessante, agora entra um detalhe. Olha o detalhe. Moisés olha para Deus e fala: Senhor, não mata esse povo. Não se assenta dessa maneira com esse povo, até que Deus se abrandou da sua ira, porque a Bíblia diz que o furor do Senhor dura apenas um momento. Então ele se abranda do seu furor, mas é no verso 19. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, irou-se, arremessou das mãos as tábuas e a quebrou ao pé do monte. Agora olha que coisa interessante. No verso 12, o que Moisés falou para Deus no final do versículo? Torna-te da ira do teu furor. Ou seja, arrependa-te deste mal contra o teu povo. Isso, olha o que ele está dizendo. Senhor, abranda o teu furor aí. Por quê? Abranda a tua ira. Senhor, torna-te do teu furor, da tua ira. Ou seja, Senhor, abranda o teu furor e a tua ira. Aí Moisés está falando: Senhor, não fique furioso. Tira essa ira, né, do coração. Aí no verso 19, o que acontece? Ele se ira, se enche de furor. Irou-se. Ele se irou e quebrou a lei que Deus acabou de dar para ele. Olha que louco. Ele acaba de falar para Deus não se irar contra o povo, porque o que Deus estava falando era o seguinte: Moisés, o povo está fazendo assim, assim, assim. Deixa eu descer lá e vou matar eles. Moisés fala: Senhor, se acalma nessa ira aí. Quando Moisés desce, Moisés se ira. Entende? Aqui a gente consegue pegar dois pontos. O primeiro é, às vezes a gente está falando uma coisa, pregando alguma coisa e não estamos vivendo aquilo. Porque Moisés está dizendo: Senhor, não se ira, mas ele está se irando. E Moisés não simplesmente se irou, mas como derreteu todo o ouro que eles fizeram bezerro, pôs na água e fez o povo beber. Fez o povo beber todo o ouro. Será que o homem está virado ou não? É forte, hein? Hã? E daí o que acontece? E a segunda revelação do texto para nós é o seguinte: quando Deus fala: Moisés, eu estou chateado, eu estou entristecido com esse comportamento do povo. Eu estou irado, a minha vontade é matar eles. Moisés fala: Senhor, não faça isso. Quando Moisés chega e vê, Moisés se ira. Ou seja, Moisés teve exatamente o sentimento que Deus estava tendo. E é isso que a gente precisa ter. Às vezes, Deus olha e fala: eu estou irado com o pecado da humanidade. Aí sabe o que acontece? A gente não está nem aí.
O que isso significa? Que a gente não tem um sentimento do coração de Deus. Só que um bom líder, um bom profeta, um bom crente precisa ter essa sensibilidade. Ou seja, se Deus se ira com alguma coisa, eu não posso ficar alisando isso. Se Deus não gosta de alguma coisa, eu também não tenho que gostar. Se Deus detesta o pecado, se Deus detesta a mentira, por que eu vou amar a mentira? Se Deus não gosta do adultério, se Deus odeia o adultério, por que eu vou amar o adultério? Então tem coisa que Deus não gosta e a gente está apaixonado. Consegue entender? E Moisés só pôde sentir isso quando ele viu. Aí ele entendeu o coração de Deus. Aí ele entendeu por que Deus está virado. Então Moisés vai pegar o ouro e vai fazer o povo beber. Porque o ouro na Bíblia aponta para pureza e santidade de Deus. A ideia do texto é, vocês precisam beber a santidade para vocês pararem com isso. Porque o ouro na Bíblia aponta para a pureza e santidade de Deus. É por isso que João no Apocalipse ele vai ter a visão das ruas de ouro. Porque o ouro está atrelado à santidade. Um lugar que é puro. Entende? Então assim, quando ele faz o povo beber, ele está fazendo o povo beber exatamente aquilo que na ideia é, vocês precisam beber a pureza, a purificação e a santidade para que vocês não voltem a pecar como vocês estão pecando. Deu para pegar, crente? Oi? Eu acho que, no meu entendimento, Amém. Moisés tinha todo esse contato com Deus, porque ele sabia quem era Deus. Uhum. E hoje nós não temos esse contato com Deus, porque nosso coração hoje é muito fechado. Não Sim. se abre para as coisas de Deus, né? É verdade. Então, é o mesmo, mas nós só precisava deixar de obedecer o homem para obedecer a Deus. Sim. Porque nós vemos hoje, né? O homem diz, usa máscara, usa álcool em gel, vai dormir 8 horas da noite, não saia para rua. A gente obedece. Obedece. Mas Deus faz o movimento e nós não obedecemos. É verdade. A gente dá mais credibilidade pro jornal do que pra Bíblia, né? E é verdade, gente. Então, tipo assim, o que Deus está nos chamando é pra gente voltar a ser íntimo do Senhor. Então, às vezes a gente tá tão distante, tão desligado, que Deus está nos convocando para formar um exército para Ele e a gente tá deixando passar batido.